Perfeitamente. Então, havendo um número legal, com o quórum dos deputados Chico do KGL, Hélio de Souza, Carlos Cabral, que preside a sessão, deputado Rubens Marques, deputado Lucas Calil e deputado Wagner Neto, que registraram a presença no placar eletrônico, eu declaro aberta a presente sessão da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhores deputados, em razão da sessão ser remota, como estamos realizando todas as outras sessões, eu dispenso a leitura da ata da sessão anterior, devendo fazê-la assim que nós voltarmos às reuniões ordinárias normais na Assembleia Legislativa, então validaremos todas as atas com a leitura e aprovações. Nós temos, senhores deputados, algumas matérias em pautas para serem distribuídas. Então, como sempre, usando o mesmo critério que eu sempre usei, eu vou distribuir as matérias por ordem de chegada dos deputados na comissão. E eu percebi que quando acessei a sala que já estavam presentes os deputados Hélio de Souza, deputado Rubens Marques, com quem nós começamos a conversar desde o início. Então, o processo número processo 1693 de 2020, referente ao ofício 0371 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, assunto relatório de gestão fiscal, eu encaminho para a relatoria do deputado Hélio de Souza. O processo 1694 de 2020, referente ao ofício 0404 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, eu distribuo para a relatoria do deputado Rubens Marques. O processo 1698 de 2020, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, referente ao ofício 0424, eu distribuo para o deputado Wagner Neto. E o ofício 1720 de 2020, da secretária de Estado de Desenvolvimento e Inovação, relatório de resultados atingidos com a execução dos contratos de gestão, eu distribuo para o deputado Lucas Calil, foram os que chegaram primeiro aqui na nossa sala. Senhores deputados, além dessa pauta de processos a serem distribuídos, nós temos sob a mesa, para ser votado hoje, um requerimento de autoria do deputado Hélio de Souza, o requerimento número 038, com o seguinte teor. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O deputado que este subscreve na forma regimental requer a Vossa Excelência em caráter de urgência e preferência para que o governo estadual tenha a máxima transparência em tempo real de todos os gastos relacionados à calamidade pública e ao combate do Covid-19 no estado de Goiás. Assim, espero o autor o acolhimento pelos pares dessa casa. 16 de abril de 2020, assina o deputado Hélio de Souza. Senhores deputados, em razão de nós não termos nenhuma outra matéria tramitando agora na comissão que impeça a análise desse requerimento em caráter de urgência e preferência, eu deixo de votar a urgência e preferência passando direto para a votação do requerimento. Então, está em votação o teor do requerimento apresentado pelo... Cadê o voto? Eu vou abrir para o deputado Hélio de Souza para fazer a discussão e encaminhamento de votos. 10 minutos a Vossa Excelência, deputado, livremente, para que o senhor possa fazer o encaminhamento de voto, o debate da matéria. 10 minutos para o senhor discutir o requerimento. Obrigado, presidente, demais colegas. Eu vejo aí a alegria do deputado Rubens Marques. Ele deve estar navegando em águas tranquilas. Mas, senhores deputados, o que a gente gosta é de mostrar aquilo que a gente pensa em termos de administração pública. As experiências que eu tive até hoje, qualquer que seja a função que eu pude desempenhar, eu entendo que o ato mais importante é o da transparência. A transparência permite que você, tendo dúvida, você possa, de uma maneira ou outra, viabilizar um estudo se houve qualquer prejuízo, qualquer dano, ou evite que se tenha comentários daquilo que não é verdadeiro. Então, na questão dessa pandemia, nós já acompanhamos a nível nacional, não aqui necessariamente, notícias de uso inadequado do dinheiro público. Isto já é de conhecimento público, isso aconteceu em vários municípios do Brasil e, lógico, que buscando então esse entendimento, dessa minha interpretação que eu vejo do serviço público, eu quero
com esse requerimento, solicitar aos demais pares da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, para que o governo do Estado, nesse momento em que há uma viabilidade de recursos que nós conhecemos quais são todos eles, mas sabemos que são recursos vultosos. E, portanto, o nosso pedido é que se tenha uma transparência daquilo que o Estado está recebendo em consequência dessa pandemia e, ao mesmo tempo, nós tenhamos conhecimento daquilo que são os gastos, principalmente no que diz respeito a despesas com o coronavírus. Nós sabemos que, infelizmente, o momento é de oportunismo e nada melhor do que a transparência para que nós possamos, de uma maneira concreta. E quando eu digo nós, não é apenas os membros da Comissão da Tributação, mas toda a população goiana possa acompanhar tudo aquilo que são atos que diz respeito ao governo do Estado. Então, daí, eu, numa reunião anterior, sugeri, em nome da comissão, esse requerimento eu entendo que foi colocado em nome de todos os deputados, eu queria pedir o apoio de todos para que nós possamos, então, viabilizar esta aprovação e permitir então, que nós, o povo goiano como um todo, tenha aí um portal da transparência do governo do Estado, daquilo que ele está recebendo e daquilo que está sendo gastos na área da saúde que diz respeito ao coronavírus. Daí o motivo, senhor presidente, eu quero agradecer ao senhor pela oportunidade e, ao mesmo tempo, pedir o apoio dos demais pares para que a gente possa viabilizar esse pedido desse requerimento. Nós sabemos que o requerimento é apenas o pensamento de um grupo e que aquele que é o responsável pela gestão poderá ou não sensibilizar e entender que também esse é o caminho. Então, quero contar com o apoio de todos e possamos, então, uma vez aprovado, encaminhar o governo do Estado para solicitar que ele dê transparência de tudo aquilo que diz respeito a recursos recebidos e gastos com o coronavírus. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Senhores deputados, vocês estão me ouvindo? Perfeito. A matéria continua em discussão. O deputado Wagner Neto solicita discutir a matéria. Não, a manifestação, então, é encerrada a discussão. Pois não, deputado Wagner? Não solicito discutir a matéria, não. Perfeitamente. Então, a matéria continua em discussão, encerrada, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem-se pelo chat. Eu vou aguardar aqui alguns minutos para ver se há algum voto contrário. Nenhum voto contrário, então está aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo deputado Hélio de Souza. Senhores deputados, existe também, para nós votarmos hoje nessa comissão, um requerimento da minha autoria. Eu vou, então, seguindo aqui o nosso regimento, eu vou apresentar o requerimento, deputado Hélio de Souza, e vou pedir a Vossa Excelência que o coloque em votação. Em razão da matéria ser de minha autoria, eu vou pedir que Vossa Excelência coloque o mesmo em votação. Então, para ficar mais fácil, como o requerimento eu não tenho como entregá-lo aí a Vossa Excelência para colocar o teor, eu vou conduzir aqui a leitura do teor do requerimento e, em seguida, eu passo a Vossa Excelência isso, para Vossa Excelência fazer a votação, por gentileza. Senhores deputados, senhores ouvintes da TV Assembleia, eu estou apresentando de minha autoria um requerimento para Sua Excelência o Governador do Estado de Goiás, o Governador Ronaldo Caiado, e também com cópia à Secretária de Economia, para que seja procedida a suspensão da alíquota previdenciária que foi instituída pela Emenda Constitucional 65 de 2019, que está em 14,25%, e que, nesse momento, em razão do estado de pandemia que nós estamos vivendo, está prejudicando os servidores
principalmente os servidores inativos, inclusive. Então, estou apresentando o requerimento para que, pelo menos durante o período da pandemia, o governo deixe de aplicar essa alíquota que foi recentemente aprovada na emenda 65 com o seguinte teor. Dirijo-me a Vossa Excelência, governador do Estado de Goiás, parabenizando pelo esforço e medidas adotadas na prevenção e restritivas em relação ao combate ao coronavírus. Entre outras medidas, quero requerer o que se segue. As recomendações justificam-se pelo fato de que uma grande parcela da população que ainda se mantém em isolamento social no Estado de Goiás é composta de idosos ou pensionistas mantidos pelo governo do Estado. E considerando a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus, o Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, assim como a declaração de emergência de saúde pública da OMS, de 30 de janeiro, considerando que o grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus compreende idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras respiratórias e outras morbidades pré-existentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para o diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e co-infecções, considerando que os muitos moradores do estado de Goiás dependem exclusivamente do ganho advindo de suas aposentadorias ou pensões, não tendo outra fonte de renda e serão afetados diretamente pelo aumento da alíquota previdenciária de 14,25%, considerando que muitos dos servidores inativos e pensionistas fazem uso de medicamentos caros, que consomem parte da sua renda e a aplicação da nova alíquota previdenciária, instituída pela Emenda Constitucional 65 de 2019, retira recursos essenciais para a manutenção de suas famílias, considerando que o poder público, diante de uma calamidade pública, pode tomar decisões financeiras extravagantes, como adquirir suprimentos e equipamentos sem processo licitatório e outras medidas necessárias para a manutenção financeira aos seus servidores, considerando que o decreto de calamidade pública em saúde, aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa, determinou que a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, ou subcomissão por ela designada, ficasse responsável por acompanhar a situação fiscal e orçamentária financeira das medidas relacionadas à emergência em saúde pública de importância nacional, decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus. Diante dessas considerações apresentadas, requeiro que, número 1, Vossa Excelência determine a suspensão da nova alíquota previdenciária de 14,25% aos servidores do Poder Executivo de Goiás, instituída pela Emenda Constitucional número 6519, enquanto durar o período de isolamento social. Número 2, caso não seja possível atender a primeira solicitação, que os servidores inativos e pensionistas permaneçam com a contribuição previdenciária nos valores e percentuais aplicáveis antes da vigência da Emenda Constitucional 65. Número 3, caso não seja possível atender nem o número 1 e nem a segunda solicitação, que pelo menos os servidores estaduais da saúde sejam suspensos a nova alíquota previdenciária e mantidos os descontos previstos antes da vigência da Emenda Constitucional 65. Assim sendo, agora entra na parte de pedidos, mas o teor do requerimento, senhores deputados, é exatamente esses 3 pontos que eu apresento. Que o governo deixe de aplicar para os servidores do Executivo a nova alíquota de 14,25% prevista na Emenda Constitucional 6519, inclusive solicitando que sejam aplicados os índices anteriores. A maior parte dos servidores, principalmente os inativos e pensionistas que receberam o contra-cheque esse mês, pode parecer pouco, senhores deputados, mas alguns servidores tiveram descontos de mais de R$500 no seu salário. Imagina, nesse momento de isolamento social, na pandemia que nós estamos vivendo, você receber um contra-cheque com um desconto desse tamanho. Então, estou solicitando que o governador deixe de cobrar a nova alíquota enquanto durar o isolamento social, as medidas de combate ao Covid-19, e que, se em caso ele não resolva nenhum desses pedidos ser atendidos, que pelo menos o pessoal da saúde, que está se desdobrando nesse momento de pandemia, que ele seja isento desse desconto de 14,25%. É o teor do requerimento que apresento e solicito ao deputado Hélio de Souza que presida nesse momento a sessão para colocar em votação o requerimento. Presidente, é com prazer que eu assumo nesse momento, de maneira interina, a presidência da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, e quero parabenizar, deputado, nosso presidente, pela iniciativa. Na verdade, é um momento de guerra, é um momento de crise, e tudo aquilo que o governo do Estado possa fazer
considerando que essa questão previdenciária é uma questão a longo prazo e que, portanto, o início dessa majoração ela pode esperar, seria muito interessante. E o que eu entendo que passa a ser interessante, inclusive, senhor presidente, é que hoje, conversando com um servidor público, que hoje começaram a receber, um deles manifestou para mim que cortaram R$ 500 na sua conta, então, no seu recebimento. Então, eu acredito que já possa ter a ver com esses índices que está previsto de ser cobrado. Mas eu quero, então, assumir a presidência, quero parabenizar e colocar em votação. A urgência e a preferência já foram apresentados, então eu quero colocar em votação. Os senhores deputados que tiverem interesse de encaminhar o voto, então, que se manifestem. Como os senhores deputados não manifestaram, então encerro a votação e aqueles que concordarem com o teor do requerimento permaneçam como estão. Os contrários se manifestem através do chat. Como nenhum dos senhores deputados manifestaram, logicamente concordando com o requerimento do novo deputado Carlos Cabral, considero aprovado e quero parabenizar mais uma vez todos os membros da comissão que votaram e aprovado por unanimidade entre os deputados presentes. Quero, então, parabenizá-los e vamos torcer para que, neste momento, o governo do Estado tenha sensibilidade de entender que hoje é uma questão de razão, é uma questão de bom senso, é uma questão de solidariedade que se pede através desse requerimento. Parabéns, Carlos Cabral, e declaro, então, aprovado o seu requerimento. Retorno à presidência a Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Hélio Souza. Eu apresentei o requerimento porque eu considero extremamente justo, né? O senhor também viu aí servidores que estão reclamando. Liga pro Quente, conversa com ele, tá bom? Até mais. Servidores que estão sentindo na pele essa dificuldade de praticamente mais de R$ 500 de desconto. Então, não há nada mais justo que a gente fazer esse esforço também nesse momento. Senhores deputados, era essa a pauta que nós tínhamos para a presente sessão da nossa comissão. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu quero uma questão de ordem, senhor presidente. A Vossa Excelência, deputado. Perfeitamente. Eu vejo que a questão do coronavírus é uma guerra dura, fria, e que o preço é muito alto. E nessa guerra nós temos os nossos soldados, nós temos os nossos combatentes, que são os profissionais da saúde. Eles é que estão se expondo, eles que estão no fronte, e segundo o levantamento, em Goiás, 28% das pessoas contaminadas pelo coronavírus são profissionais da saúde. Então, eu quero só aproveitar e dizer que hoje à tarde, quero contar com o apoio dos membros da comissão lá em plenário, eu apresento um requerimento para que o governo do Estado, nesse momento aí de ações de guerra, como é o caso, ele dê uma pensão de mercê aos familiares desses combatentes, ou seja, dos profissionais de saúde que foram vitimados nesta guerra fria que estamos enfrentando. Porque não há dúvida que quando você perde a cabeça de uma estrutura familiar, a parte econômica, ela fica totalmente vulnerável. Então, que seja dado a esses profissionais condições de que a segurança para a sua família seja visível através de uma pensão de mercê no mesmo valor que corresponde ao seu salário. Então, eu entendo que é oportuno e, no momento oportuno, então, lá no plenário, eu gostaria de contar com o apoio dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Sem dúvida. Vossa Excelência já apresentou esse requerimento no plenário ou o senhor está apresentando aqui na comissão agora? Eu vou apresentá-los no plenário hoje, em caráter de urgência,
e emergência. Eu vou apresentar no plenário Perfeito. para a deliberação dos demais pares. Eu entendo que medidas têm que ser feitas e uma segurança na estrutura familiar é muito fundamental. Recentemente, nós acompanhamos pela mídia que o próprio ex-ministro Moro, ele pediu como uma das garantias de permanência no cargo, segundo a imprensa, seria uma segurança para a sua família, segurança caso acontecesse qualquer coisa. Então, são fatos diferentes, mas a finalidade é uma só, é dar garantia àqueles que estão fazendo um enfrentamento. E nada mais justo que um enfrentamento tão difícil como esse, o pai de família, um profissional de saúde, a mãe de família, que é o esteio, precisa de ter a certeza que, se acontecer o pior, a sua família não ficará desprotegida. Esse é o mérito do requerimento que vamos apresentar na sessão de hoje, que, como o senhor colocou, poderia até passar pela tributação, mas naquele momento nós preferimos compartilhar com os demais pares para poder ver o sentimento daqueles que são membros aí dessa 19ª legislatura. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeito. Vossa Excelência, inclusive, tem meu apoio. Tranquilo, eu acho que até é mais válido apresentar também em plenário. Parabéns pela medida. Senhores deputados, era essa a pauta que nós tínhamos a tratar na presente sessão, não havendo mais nada a tratar, nenhum dos senhores tendo solicitado a palavra até o presente momento, que eu acabo de conferir aqui, eu declaro então encerrada a presente sessão da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, agradecendo a presença de todos, inclusive aqui do deputado Jefferson e do deputado doutor Antônio, que apareceram aqui para mim também como presentes nessa sessão. Muito obrigado pela presença de todos, deputado Rubens, deputado Hélio, deputado Wagner Neto também, deputado Chico KGL, deputado Hélio, deputado Lucas Calil. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Tenham um bom dia, senhores.